A graça e a paz, meus irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Então vamos lá para mais um vídeo. Hoje é mais um assunto polêmico aí e eu vou dando a explicação, tá bom? Vamos lá, os últimos acontecimentos desse mundo aí e o que nos implica para nós cristãos certas coisas que estão acontecendo. Peraí. Vamos lá. Coisas que acontecem no Vaticano que só Deus consegue explicar. Um ato de fé causou um tremor nas estruturas da igreja. O Papa Leão XIV estabeleceu um novo decreto sobre uma das figuras mais importantes da história da igreja. Agora Maria deve ser olhada de uma forma diferente. As palavras do Papa chegaram a sangrar na Basílica de São Pedro quando se opôs à tradição de seu antecessor Papa Francisco. Maria não é corredentora. Somente Jesus, somente o Senhor Jesus, Rei dos Reis, salvou o mundo. O que sucedeu depois disso, meus amados, iremos revelar no decorrer de toda essa caminhada. E por isso peço para que a graça divina de Deus lhe dê discernimento, para entender essa notícia que está correndo por todo o mundo e está abalando 1 bilhão de fiéis. Eram 4 horas da manhã quando o telefone do cardeal Müller disparou. Na verdade eu me surpreendi com essa notícia, né? Mas enfim, o que nós podemos entender disso, que isso nos implica como cristão, ou como seguidores do Messias, né? Tem duas interpretações disso daí. O que ele está falando procede, porque para o cristão que crê nas escrituras sagradas, única e exclusivamente, a pessoa tem que saber o que ela quer seguir. Se ela quer seguir religião, se ela quer seguir ciência, se ela quer seguir governo, se ela quer seguir o Criador, o nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, né? Você tem que saber, porque não dá para seguir tudo isso daí junto, certo? Porque a Bíblia diz, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo e as coisas que no mundo há. Ele se refere a todo esse sistema de coisa que dá de ensino errado, contrário à palavra de Deus. A Bíblia, ela sempre vai na contramão do mundo. Não que ela vai na sua contramão. Ela vai na contramão do mundo. Entendeu? Então, tudo que o mundo, a maioria do que o mundo fala é contrário às escrituras. Por isso que a pessoa tem que escolher o que quer crer. Então, o que ele está falando aí, Jesus é o único intercessor entre o homem e o Criador. E isso é verdade. Só o que tem por trás disso? E ele tá, tudo que ele vão falar ali, tá certo, mas o que tem por trás disso? Tem algo por trás? Aqui nós não estamos querendo trazer nenhuma conspiração, teoria da conspiração. O cristão verdadeiro, ele tem que estar sempre atento, que nem... Aí teve o acordo de paz aí, né, que foi anunciado, mas ele não é o verdadeiro acordo de paz, que vai trazer a revelação do anticristo, né? Mas o cristão fica atento, por quê? Porque ele pensa que porque o próprio Yeshua, Yahushua HaMashiach falou, vigiai e orai para não cair em engano. Então o cristão, mesmo que ele pense que é alguma coisa, às vezes pode não ser, mas o fato é que a gente tem que estar vigilante, porque a gente pode ser enganado e pego de surpresa. O verdadeiro cristão está sempre alerta. Não é que ele é teórico da conspiração, ele está vendo, ele está investigando, ele está olhando. Será que alguma coisa quer dizer? Se tem alguma coisa a ver, se não tem, entendeu? Então é isso. Não é porque a gente quer trazer teoria da conspiração, tocar terror, apavorar os outros. Não, longe disso. A gente quer estar atento porque se a gente for cair no engano, a gente vai ser perdido, entendeu? Então vamos lá. O outro lado tremia. Eminência, o Papa, ele acabou de assinar. É sobre Maria. Deus nos ajude. É sobre Maria. Nos próximos minutos, todos os cardeais do mundo receberam a mesma ligação.
bispos acordaram em pânico. Superiores de ordens religiosas cancelaram compromissos. E antes mesmo do sol nascer em Roma, vazamentos começaram a circular. Papa Leão XIV acaba de fazer o impensável. O que você vai ouvir agora não é teoria conspiratória, não é especulação teológica, é o relato documentado da decisão mais controversa Eu em até 500 anos pesquisei de isso papado. daí pensando Uma que era decisão mentira, que era fake news. Mas eu confirmei que aconteceu isso mesmo. Já tá até rolando aí, né? Eu tô até atrasado disso daí. Mas o importante não é o tempo, se é depois, se é antes. O importante é revelar as verdades. Vamos lá, sequência aqui. dividiu famílias, provocou vigílias de protesto em Os Fátima, católicos fez ficaram padres loucos, chorarem né? no Os altar e fiéis. forçou cada católico no planeta a uma escolha que ninguém queria fazer. Às 7 horas daquela manhã, o decreto foi publicado simultaneamente em 12 línguas. Título oficial: Clarificação definitiva sobre títulos marianos. Mas o mundo leria de outra forma. O dia em que o Papa disse que Maria não salvou o mundo. É pesado, não é, meus irmãos? Mas calmem. Mas é verdade, Maria não salvou nada. O Salvador é Yahushua HaMashiach, o nosso Messias. Maria teve sua importância sim, nós não podemos negar. Ela trouxe o filho do Criador ao mundo. Ela foi, só que ela não é corredentora de nada. Ela mesma falou, fazei tudo o que ele disser, o Messias. Está na Bíblia, entendeu? Ela aponta para o Messias. Ela nunca se colocou como corredentora de nada. Quem inventou isso foram os homens através da religião, entendeu? Ela falou, o meu Salvador. Isso quer dizer que ela se considerava também uma pecadora. Porque ela nunca foi virgem perpétua. Maria, ela foi virgem até o momento de dar à luz o Messias. Que o Messias nasceu pelo Espírito Santo, não de relação humana. Mas depois ela teve outros filhos, com o José, que era o padrasto, bem dizer assim, do Messias, né? Que ele não era pai, porque o Messias veio através do Espírito Santo. Entendeu? Então, Maria era uma pecadora, só que era bendita entre as mulheres, porque era virgem e era pura e inocente. Ela não vivia em pecado, mas todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Leia a carta ao Romano. Todos precisam do Salvador. Então ela trouxe o Filho de Deus ao mundo, foi mãe dele aqui na terra, mas foi um vaso usado. Tanto é que o próprio Messias, lá quando fala, seu pai e sua mãe estão te procurando, ele fala, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Aqui está meu pai e minha mãe, os discípulos estavam tudo ao redor dele. Falou, aquele que faz a vontade de meu pai, esse é meu pai, meu irmão e minha mãe. Entendeu? Então o que ele quis dizer com isso? Que o papel de Maria como mãe dele aqui era terreno. Então ela não é verdadeira, ela foi um vaso usado para trazer o Messias ao mundo, para ele salvar o mundo. Entendeu? Ela não é corredentora, não é salvadora, não é nada. Ela é uma pecadora igual a todos nós. Eu não estou cometendo heresia, não estou agredindo a fé dos católicos, não estou ofendendo católico nenhum. Eu estou trazendo as verdades bíblicas e não estou atingindo a crença de ninguém. Se os católicos quiserem acreditar que ela é corredentora, é o direito dos católicos. Entendeu? Eu estou revelando as verdades bíblicas, não é verdade do Fernando. Eu não tenho verdade nenhuma. É o que está nas escrituras. Só que muitos rejeitam o que está lá, né? Só acreditam em partes, só no que convém. Porque o Messias não instituiu religião nenhuma. Nem protestantismo, nem catolicismo, nem espiritismo, nem islamismo, nem hinduísmo, nada disso o Messias instituiu. Ele veio para quebrar tudo isso. Entendeu? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Não é mais no templo, não é cerimônias religiosas, não é sacrifícios, é fé genuína, sinceridade de coração e graça bendita. Existe um ponto profético que explicaremos em instantes. O que realmente está acontecendo. A primeira linha do documento era uma bomba teológica. Declaramos solenemente que o título corredentora, aplicado à bem-aventurada Virgem Maria, embora usado por devoção popular, contradiz a unicidade salvífica de Cristo e, portanto, não deve mais ser utilizado em contexto litúrgico, Isso daí é verdade. catequético ou teológico oficial. Padre Antônio,
celebrando missa matinal em Manila, desmaiou ao ler o comunicado no meio da homilia. Em Guadalupe, milhares de fiéis começaram a chorar diante da imagem milagrosa. Em Portugal, sinos tocaram espontaneamente como se anunciassem luto. O mundo católico acabava de ser abalado em seus alicerces mais profundos. Mas deixe-me levar você para dentro do Vaticano naquela manhã, para a sala onde tudo explodiu. O cardeal Hernández, mexicano de 73 anos, devotíssimo de Nossa Senhora de Guadalupe, foi o primeiro a gritar: "Isso é apostasia! Como ousam tocar na Mãe de Deus?" O silêncio que seguiu foi quebrado, apenas pelo som de papéis tremendo nas mãos dos presentes. Apostasia Até é que você colocar Dal como Pozzo, um consultor santo bíblico, ou qualquer santo, ou respondeu: santa como corredentora. Nenhum santo, é igual o espiritismo. Eu mesmo caí nesse erro lá atrás e pedi perdão e misericórdia ao Criador por causa disso, quando eu não conhecia as escrituras. Que eu pedi ajuda de parentes mortos que já tinha ido. Mortos não voltam à terra, mortos não podem interceder por nós, entendeu? Só o Yeshua, Yahushua Hamashiach, que é o Salvador, que é intercessor, entendeu? O Espiritismo fala que os mortos voltam, que eles nos ajudam, que a gente tem que reencarnar, sendo que o Criador fala de ressurreição, não de reencarnação. Entendeu? Então, religiões inventam um monte de mentiraiada. Conceitos de homem, não conceito da sã doutrina das escrituras. Entendeu? controlada, mas firme. Eminência, acalme-se. Ninguém está tocando em Maria. Estamos protegendo a verdade de Cristo. Ou o Senhor esqueceu de Atos 4, no verso 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não me cite escritura. Hernandes bateu na mesa. Eu sei o que diz a Bíblia, mas também sei o que Nossa Senhora disse em Fátima, em Lourdes, em La Salette. Ela se apresentou como corredentora. Mentira! Dal Pozzo rebateu. Mostre-me uma única aparição aprovada onde Maria usou esse título para si mesma. Uma única, eu espero. Na escritura nenhuma. Ensurdecedor. Só em outros livros. Folheava freneticamente seus papéis, procurando, sabendo que não encontraria. Foi então que o cardeal Wojciech, polonês, levantou-se lentamente. Sua voz carregava o peso de gerações de devoção mariana. Meus irmãos, em minha terra, sobrevivemos ao comunismo pela intercessão de Maria. Quando Stalin disse que eliminaria a igreja, foi Maria quem nos protegeu. Quando Hitler invadiu, foi a ela que clamamos. E agora vocês querem me dizer que ela não participou da nossa salvação? O arcebispo Lamastra, especialista em patrística, interveio. Cardeal, com todo respeito à história do seu povo, há uma diferença teológica crucial entre intercessão e corredenção. Maria intercede, sim. Maria protege, sim. Maria cuida, sim. Mas Maria não derramou sangue redentor. Apenas Cristo fez isso. Hebreus 9 é categórico. Sem derramamento de sangue não há remissão. E a espada que traspassou sua alma. Wojciech citou Lucas 2 no verso 35. O sofrimento dela aos pés da cruz não conta para nada? Conta como sofrimento de mãe, não como pagamento por pecados. Lamastra respondeu. Se o sofrimento de Maria fosse redentor, então o sofrimento de João, de Madalena, de todos os mártires também seria. Cairíamos em pelagianismo, salvação por obras humanas. A discussão estava escalando quando a porta se abriu. Papa Leão XIV entrou. Todos se levantaram, mas ele gesticulou para que sentassem. Seu rosto mostrava sinais de uma noite sem dormir. Suas primeiras palavras gelaram a sala. Sei que muitos de vocês me odeiam neste momento. Sei que alguns já estão pensando em cisma. Sei que lá fora, fiéis estão queimando minha foto. Mas preciso que entendam, não fiz isso por capricho. Fiz porque Cristo me apareceu em sonho 3 noites seguidas. Alguns cardeais se entreolharam céticos, outros se ajoelharam instintivamente. Leão continuou. Na visão, eu estava numa basílica, 2 altares. Em um, Cristo crucificado. No outro, Maria coroada. E as pessoas estavam todas voltadas para Maria, de costas para Cristo. Ele chorava, lágrimas de sangue, e disse: eles esqueceram que só meu sangue salva. Sabe o que eu entendo de tudo isso, meus irmãos?
eu entendo o seguinte, das duas, uma. Tudo que esse Papa Leão XIV está falando procede com as escrituras. E os outros estão querendo combater com ele, né? E os fiéis também, com raiva dele porque ele trouxe isso daí. Duas interpretações a gente pode ter desses causos aí. Segundo, eu não estou misturando as coisas, tá? Eu estou tentando mostrar para vocês, ter um raciocínio aqui. Alguma coisa que a novela Apocalipse trouxe, a maioria, eu diria assim, 85% da novela está de acordo com as escrituras. Mas tem alguns erros lá, uns 15% de erro. Lá na novela, o falso profeta, apareceu um anjo, transfigurado de anjo de luz para ele. Nós sabemos, quem assistiu a novela, que era Satanás, esse anjo, transfigurado de anjo de luz, né? Não só pela novela, a novela eu estou usando de base, tá? Mas pelas escrituras. Pode ser duas coisas. Ou esse Papa aí, ele vai se fingir, vai usar as escrituras para, como que eu posso dizer? Para preparar o terreno para o anticristo, certo? E ele vai se passar como se ele concordasse com as escrituras, mas depois ele vai mostrar a verdadeira face. Coisa que eu tenho uma ressalva, eu não acredito totalmente nisso. Eu estou dando essa interpretação, mas não é essa a minha prioridade. Pode ser que eu me engane, tá? Isso aqui é só para a gente estar vigilante. Não estamos batendo martelo, não tô falando que a minha interpretação que eu estou tendo desse caso vai ser a correta ou não. Eu estou só analisando e refletindo em cima dessa situação. Para mim, pode ser também que se esse Papa verdadeiramente está falando isso, porque ele despertou e ele está fazendo igual o Martinho Lutero lá, sei lá, que fundou o protestantismo, depois se corrompeu, né? Não sei. Só que se ele estiver sendo sincero, sabe o que vai acontecer com ele? Se continuar assim, coisa que eu vi na novela do Apocalipse, teve um Papa lá que se foi. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Aí outro assumiu. E esse outro que assumiu era o falso profeta que ia dar auxílio ao anticristo, na novela. Agora você pega, vamos analisar friamente com as escrituras. Ou usando parte da novela ali que está de acordo com as escrituras, algumas partes. Se esse estiver certo, pode ser que ele, puf! Entende o que eu digo? Puf! Entendeu? E aí assuma outro no lugar dele, que vai dar apoio ao anticristo. Ou ele mesmo é o falso profeta que vai dar apoio do anticristo e está se fingindo concordar com as escrituras. Não dá para saber, não dá para bater o martelo. Mas essas duas interpretações a gente pode ter para nós ficarmos vigilantes e olhando os que vai acontecer, os próximos capítulos disso daí. E aí lá na frente a gente vai compreender o que está rolando por trás disso daí. Entendeu? Mas por enquanto não dá para bater o martelo. Mas ficaremos vigilantes. Entendeu? Porque todas as profecias bíblicas que foi profetizada lá atrás estão se cumprindo hoje, do final dos tempos. Inclusive o que tem a ver com a meretriz, com a falsa noiva, com a religião apóstata, com a vida do anticristo, com a vida do Messias. Está tudo se cumprindo, com os juízos de Deus derramados sobre a terra. Entendeu? Então, ficamos alerta. Mãe chora no céu, vendo seus filhos confundirem veneração com adoração. O cardeal Burke, tradicionalista conhecido, interrompeu. Santidade, com todo respeito, sonhos podem ser do demônio. Como saber-se? Pelas frutas, Leão respondeu. Mateus 7, no verso 16. Olhem as frutas. Quantos católicos hoje, quando perguntados como são salvos, mencionam Maria antes de Cristo? Quantos conhecem todos os títulos de Maria, mas não conseguem citar 5 palavras? De Jesus, quantos rezam mais rosários que leem evangelhos? Isso é culpa da catequese ruim, não de Maria.
protestou Hernandes. Exato. Leão bateu palma uma vez. Catequese ruim que nós permitimos, que nós incentivamos, que nós criamos ao deixar ambiguidade onde deveria haver clareza. Maria não é corredentora. Nunca foi, nunca será. Há um só Redentor. E se não deixarmos isso cristalino, seremos julgados por cada alma que se perdeu na confusão. O debate continuou por horas. Escrituras eram citadas como espadas, tradições invocadas como escudos, até que o cardeal Sara, africano, quieto até então, levantou-se, sua voz profunda como trovão. Irmãos, permiti-me compartilhar algo. Em minha terra, quando os missionários chegaram, trouxeram Maria e Jesus juntos. Mas sabe o que o povo entendeu? Que Maria era a deusa mãe, como as que já adorávamos, e Jesus era apenas mais um filho divino. Levou gerações para corrigir. Gerações. E ainda hoje, há vilas onde Maria é literalmente adorada como deusa. É isso que queremos? É esse o legado que deixaremos? Então, que na Silêncio verdade, pesado, até que uma voz jovem... Desculpas, hein, irmãos católicos. Não é nenhuma ofensa para vocês, sobre a fé de vocês. Não estou atacando a fé dos irmãos católicos. Que tem irmãos católicos genuínos e tem os cristãos, tanto protestante como católico, falso. A gente sabe disso, né? Isso não me compete dizer quem é verdadeiro e quem é falso. Eu sei que existe, mas não me compete. Então, o que me compete é o seguinte: Semíramis, lá no livro de Gênesis, ela era a rainha, deusa da lua, e o Nimrod, o deus sol. Ao longo das eras foram mudando os nomes deles, Afrodite e tudo. E essa Maria católica aí é a Semíramis lá de Gênesis, que a pessoa adora. Não é a Maria que trouxe o Salvador ao mundo, né? Porque é a própria Maria que trouxe o Salvador. Ela mesmo fala, aponta para Cristo. Ela nunca se colocou como corredentora, nem intercessora, nem nada. Isso quem criou foram os homens. Entendeu? Igual a imagem de Cristo lá, falsa, um Cristo europeu com o sol atrás das coisas, é o Deus Sol Nimrod. Entendeu? Só que entrou esses paganismos no meio do cristianismo e virou o cristianismo pagão. Porque até o nome Cristo vem de cristianismo, desse Cristo inventado. Porque o certo é Messias. Entendeu? Não que você não possa chamar Jesus Cristo, pode, mas o certo é Messias, o verdadeiro, correto é Messias, entendeu? Então, cara, as religiões plantou muito paganismo no meio dos seguidores do Messias, no meio da sã doutrina, entendeu? Tiraram muitos livros, interpretaram algumas interpretações errôneas, entendeu? Nas escrituras também, não como ela como toda, mas algumas partes, entendeu? Então muitas mudanças tiveram, então a gente tem que ficar sempre atento, irmãos. Monsenhor Calabrese ousou. E se o povo não aceitar? E se houver cisma? Leão XIV caminhou até a janela. Olhou para a Praça de São Pedro, já tomada por jornalistas e fiéis. Então que haja, melhor igreja menor e fiel que igreja grande e idólatra. Cristo mesmo disse em Lucas 12, no verso 51, Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo. Mas antes, dissensão. A tensão podia ser cortada com faca quando o telefone tocou. Assessor de imprensa pálido. Santidade. Fátima está em caos. 20.000 pessoas em vigília de protesto. Dizem que o Senhor é o falso profeta do Apocalipse. Leão não se abalou. Que rezem, mas que rezem ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito. E que peçam a intercessão de Maria, não sua corredenção. O cardeal teigou, filipino, lágrimas nos olhos. Santidade, meu povo. Eles vivem para Maria. Isso vai destruí-los. Não, Leão respondeu gentilmente. Vai libertá-los. João 8, no verso 32. Como sempre digo à igreja sobre conhecer a verdade, mesmo que doa, especialmente quando dói. A reunião estava para terminar quando o cardeal Ouellet fez a pergunta que todos temiam. E os dogmas marianos? Imaculada Conceição, Assunção, Virgindade Perpétua, Maternidade Divina, permanecem intocados. Leão foi enfático.
Cada um deles aponta para Cristo. Maria foi concebida sem pecado para ser digna de carregar o Salvador. Foi assunta ao céu como primícia da ressurreição prometida por Cristo. Permaneceu virgem como sinal da obra exclusiva do Espírito. É mãe de Deus porque Jesus é Deus. Maria não foi virgem perpétua. Maria foi virgem até dar à luz o Messias. Tá? Isso aí é conversa também. É passada de pano. Então, se ele quer falar a verdade, ele tem que falar toda a verdade, né? E primeiro, é isso que traz instituições religiosas. Meias verdades. Entendeu? Então, cara, eu vou te falar, viu? Vai, vamos seguir aqui. Olhem para meu filho, e é isso que faremos. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Irmã Lucia Marie, freira idosa que servia café, deixou a bandeja cair. Ajoelhou-se tremendo. Perdão, santidade, mas Nossa Senhora me apareceu quando criança, em Ruanda, durante o genocídio. Ela me salvou. Todos pararam. Leão se aproximou, ajudou-a a levantar. Irmã, ela intercedeu por você, como mãe que protege, mas quem a salvou foi Cristo. Através dela, sim, mas o poder salvífico é sempre e somente dele. Entende a diferença? A freira assentiu chorando. Então, ainda posso amá-la mais que nunca. Leão sorriu. Ame-a como Cristo a amou. Honre-a como ele a honrou. Mas adore somente a Deus. O Dias avançava. Manifestações explodiam globalmente. Padres rebeldes celebrando missas de desagravo. Outros padres entendendo errado e retirando as imagens de Maria em protesto ao que chamavam idolatria. Eles ainda não haviam compreendido o que Leão realmente queria dizer. No dicastério para a doutrina da fé, reunião emergencial, Monsenhor Gabriele apresentava dados alarmantes. Santidade pesquisa relâmpago. 72% dos católicos brasileiros dizem que sem Maria não há salvação. 81% dos mexicanos acreditam que Maria pode perdoar pecados. Para que isso? Nem perdoa pecado nem nada, só o Salvador. E a Ruxa ou Hamashia, meu Deus do céu. Aí depois fala que nós somos ignorantes. Com todo respeito à educação, à fé de cada um, mas é um erro isso, cara. Isso é abominação pro Criador, você colocar qualquer santo ou santa ou imagem, nem Yahushua, nem o Senhor Salvador Messias proibiu de fazer a imagem dele, para adorar a imagem. Quando a gente ora ao Senhor, a gente eu não penso em imagem do Criador, do Salvador nenhuma, entendeu? Porque primeiro que eu não vi o rosto dele, entendeu? Esse rosto que pinta aí de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, é o Jesus europeu, não tem nada a ver com o Jesus judeu, entendeu? Os atores são atores que representam, eles não são, entendeu? Sei lá o que acontece com o ser humano, eu acho que o inimigo cauterizou a mente das pessoas mesmo. Sei lá, cara, não sei, é difícil, viu? É difícil. 67% dos filipenses. Chega, Leão interrompeu. Esses números provam que estamos certos. Criamos uma geração de marianos que esqueceram de ser cristãos. Mas a reação, santidade, deixe que reajam. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por pregar Cristo único. Estou disposto a sofrer o mesmo. A coletiva de imprensa foi marcada. Sala lotada. Tensão palpável. Papa Leão entrou sem pompas. Apenas batina branca e cruz peitoral. Direto ao ponto. Sei que muitos estão furiosos. Sei que alguns me consideram traidor da fé. Mas pergunto, qual fé? A fé em Cristo Salvador ou fé em tradições humanas que obscurecem o Evangelho? Repórter da EWTN. Santidade. Milhões de católicos sentem que o Senhor atacou sua mãe espiritual. Pelo contrário, honrei Maria ao colocá-la em seu devido lugar, como ela mesma fez no Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1, no verso 46. Pra que ela precisa do Salvador Maria se não for precisa de pecadora? Salvador. Se ela precisava, como seria salvadora de outros? Jornalista italiano. Mas Santo Afonso de Ligório, São Luís de Montfort, São Maximiliano Kolbe, todos chamaram Maria de corredentora, e todos eram homens falíveis, expressando devoção em linguagem poética. A Igreja nunca, repito, nunca dogmatizou esse título. É igual Sabe você por quê? muitos falar assim, ó. Contradiz primeiro. A condenação eterna no Lago do Fogo não existe.
Ó, mais uma reflexão aqui para acabar com esses enganos. Se a condenação do lago do fogo não existe, para que então, raios, nós vamos pregar o evangelho? Qual o sentido e significado de você pregar o evangelho? Alguém pode me explicar? Se não for para salvar a alma de alguma coisa, só de pecado, mas então, se você pode continuar vivendo uma vida pecadora, para que Jesus, raio, tinha que dar a vida dele na cruz? Para quê? De graça? Não entendi. Vocês podem me explicar isso, mas com uma base sólida? Né? 2, no verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Correspondente mexicano, visivelmente emotivo. Em Guadalupe, Nossa Senhora não disse, não sou eu tua mãe? Sim, mãe, não corredentora. Mãe que leva ao filho, não que substitui o filho. Como em Caná, fazei tudo o que ele vos disser. João, capítulo 2. Maria sempre aponta para Jesus, nunca para si mesma. Uma jovem blogueira católica levantou a mão tremendo. Papa. Francisco chamava Maria de mãe e nunca teve essa reação. Por que agora? Leão pausou. Escolheu palavras cuidadosamente. Porque chegou o tempo da clareza. Vivemos era de confusão onde muitos católicos praticam marianismo, não cristianismo. Conhecem todas as aparições, mas não conhecem o Sermão da Montanha. Sabem todos os títulos de Maria, mas não sabem os nomes dos apóstolos. Isso precisa mudar. O Senhor está dizendo que devoção mariana é errada? Estou dizendo que devoção desordenada é perigosa. Como Paulo alertou em Colossenses 2, no verso 18, ninguém vos domine, com culto dos anjos. Se Paulo alertou sobre anjos, quanto mais sobre dar à criatura honra devida ao Criador? O ponto mais intrigante veio quando o padre Richard, tradicionalista famoso, gritou da plateia: o Senhor é o Papa profetizado em La Salette, o que destruiria a devoção. Leão não se abalou. Se destruir idolatria para preservar a adoração verdadeira, faz de mim esse Papa. Aceito o título. Mas lembre-se, Jesus também foi acusado de destruir a religião. E ele respondeu: não vim destruir, mas cumprir. Mateus 5, no verso 17. A coletiva continuou por 2 horas. Cada pergunta uma granada. Cada resposta uma defesa apaixonada da centralidade de Cristo. Aí Até já que uma outra filha mentira, pequena, trazida pela mãe manipular a jornalista... verdade. Não vim destruir, vim cumprir. Ele falou, assim como acusaram Cristo de destruir a religião. Aí Cristo disse, não vim destruir, vim cumprir a religião. Não. Na Bíblia não está escrito isso não. Protesto. O que está escrito na Bíblia? Ele estava se referindo à lei do Antigo Testamento. Porque Cristo veio cumprir a lei no nosso lugar, porque a gente era pecador e não conseguia cumprir. Aí os religiosos fariseus falou, veio revogar a lei lá, teve a discussão lá. Ele falou, eu não vi abolir a lei, eu vi cumprir a lei. Ele não estava falando de religião. A religião pura e imaculada está em Tiago. Visitar as órfãos e a viúva, ajudar eles na tribulação delas e se desviar da corrupção do mundo. Não é uma religião institucional de templos religiosos e de denominações. Entendeu? Então, os caras são malandros, eles usam a palavra de Deus, aí eles contam meia verdade, cara. Eu vou te falar, viu? Perguntou inocentemente, Senhor Papa, eu ainda texto posso ali pedir era a para lei. Nossa Senhora Não era cuidar de religião mim? nenhuma. Leão desceu do púlpito, ajoelhou-se diante da pequena, sempre pequenina. Maria é sua mãe do céu. Ela te ama, te protege, leva suas orações a Jesus. Mas lembre-se, quem te salva, quem morreu por você, quem ressuscitou por você é Jesus. Maria é o caminho lindo até ele, mas Jesus é o destino. A menina sorriu. Então é como minha mãe me leva até meu pai? Exatamente. Leão abraçou-a. Que sabedoria Deus coloca nas crianças. Naquela noite, algo inesperado. Carmelo de Lisieux reportou.
Durante a adoração, hóstia brilhou intensamente por 30 segundos. A notícia correu rápida às igrejas locais, mas não houve pronunciamento oficial sobre essa hóstia, deixando boatos no local. Há quem acredite nesse mistério, mas o que sucedeu depois deixou todos atônitos. Leão convocou o pronunciamento final, direto da Capela Sistina, diante do juízo final de Michelangelo. Amados filhos, estamos sob este afresco que mostra Cristo juiz. Notem, Maria está ao lado, intercedendo, mas Cristo julga. Sempre foi assim, sempre será. Não diminuímos Maria ao proclamar Cristo o único Salvador. Elevamos Maria ao mostrar que ela foi escolhida entre todas as mulheres para ser porta pela qual a salvação entrou no mundo. Abriu o Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. João 1. Não diz os verbos se fizeram carne. Um verbo, um salvador, um mediador. E Maria foi o sim que permitiu a encarnação. Gloriosa? Sim. Corredentora? Não. Então fez algo que ninguém esperava. Tirou a tiara, que havia restaurado ao uso, colocou-a aos pés da imagem de Cristo. Como Maria disse, eis aqui a serva do Senhor. Lucas 1. Ela não disse sócia, disse serva. Se a mãe de Deus se vê como serva, quem somos nós para fazê-la mais? Virou-se para as câmeras. Sei que muitos sofrem, mas sofrem por amor mal direcionado. Maria não precisa do título de corredentora. Ela tem algo melhor. É a mãe da igreja, a primeira discípula, a nova Eva, a arca da nova aliança, o tabernáculo, vivo, a escada de Jacó, a sarça ardente que não se consome. Não são títulos suficientes, mas, sobretudo, sua voz cresceu em poder. Maria é aquela que nos ensina a verdadeira devoção. E sabe qual é? Fazei tudo o que ele vos disser. Tudo o que ele disser. Não o que tradições humanas inventaram. Não o que sentimentalismo criou. O que Cristo disser. Cardeal Zen, de Hong Kong, levantou-se espontaneamente. Santidade tem razão. Na China, comunistas exploram nossa devoção mariana, excessiva para dizer que somos politeístas. Quantas almas perdemos por não saber explicar a diferença entre veneração e adoração? Outros cardeais começaram a levantar, um por um, testemunhando sobre países que trocam Jesus por Maria, ampliando ainda mais o debate. Leão ergueu as mãos. Ouvem, o mundo espera a clareza, e Maria no céu também espera. Ela não quer roubar a glória do Filho. Em Apocalipse 12, a mulher vestida de sol tem a lua sob os pés e coroa de 12 estrelas. Mas o centro da visão é o filho que ela gera, não ela mesma. O momento mais dramático chegou. Leão pediu que trouxessem o Santíssimo Sacramento. Quando chegou, prostrou-se completamente no chão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não Maria, não santos, não anjos. Cristo, só Cristo, sempre Cristo. Levantou-se, pegou a custódia. Quantos aqui, se tivessem que escolher entre Eucaristia e Rosário, escolheriam Rosário? Sejam honestos. Essa é a inversão que criamos. Preferimos devoção secundária sobre sacramento principal. Irmã Agnes, mística conhecida, levantou-se chorando. Perdão, Senhor, perdão. Passei vida inteira promovendo Maria mais que Jesus. Achava que era humildade, mas era orgulho espiritual. Como avalanche e confissões começaram. Eu pregava que sem Maria ninguém se salva. Eu ensinava crianças a rezar para Maria antes de ensinar o Pai Nosso. Eu dizia que Maria convence Jesus a nos perdoar como se ele não quisesse. Leão chorava abertamente. Ouvem o que fizemos? Transformamos a serva em senhora, a intercessora em salvadora, a criatura em quase criadora. E Maria chora no céu, vendo seus filhos confundidos. Então aconteceu o inesperado. Cardeal Schönborn, teólogo intercessora ela é, palavra, ela é a mãe algo que trouxe o de um Criador ao mundo. Ela teve a importância dela sim, e tem, né? E deve ser reconhecida por isso, mas não é intercessora, não é redentora, não é nada disso. Vocês me perdoem, meus irmãos católicos, mas a verdade tem que ser dita. E não é uma verdade protestante, porque eu não sou protestante, eu não sou reformado, eu não sou católico, eu não sou islâmico, eu não sou espírita, eu não sou de religião nenhuma. A minha religião é Yahushua HaMashiach, o nosso Senhor e Salvador. Única e exclusivamente.
Passa ano de clarificação, ensinar povo diferença entre latria, dúlia e hiperdulia, entre adoração, veneração comum e veneração especial, catequese massiva. Aplausos explodiram. Leão aprovou imediatamente. Sim, e mais, que cada missa comece lembrando: há um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, Jesus Cristo. Mas a resistência continuava forte. De Fátima, notícias de que peregrinos faziam muralha humana ao redor da capelinha. Do México, relatos de padres rebeldes declarando Papa herege. Das Filipinas, bispos pedindo clarificação da clarificação. As resistências pareciam não acabar. Um movimento cismático, verdadeiros marianos, surgiu. Cerca de 100 mil fiéis rejeitando o Papa por todo o mundo, elegendo o antipapa que restauraria a corredentora. Leão respondeu com mansidão: rezemos por eles. Estão feridos. Confundiram amor legítimo com doutrina errônea. Como filho pródigo, voltarão quando fome espiritual apertar. Um documento final chamado Mater Ecclesiae sintetizou tudo. Maria permanece, Mãe de Deus, sempre Virgem Imaculada, Conceição, Rainha do céu e terra, Mãe da Igreja advogada, nossa refúgio Não, dos Rainha do pecadores. céu também não. Mas Maria... Olha, Rainha do céu, leia lá Gênesis. Quem que tinha esse título Rainha do céu? Semírides, que se proclamava Rainha do céu. Entendeu? Olha o perigo dessas coisas, né? Isso prova o quê, meus irmãos? Prova que o engano dos últimos tempos estão aí. Prova que nós estamos no final dos tempos mesmo, entendeu? Prova que essa confusão religiosa que a Bíblia profetizou no final dos tempos ia acontecer, e está acontecendo, entendeu? Então, aí, ó, para quem, eu acho melhor todos nós se santificar, buscar a palavra, se consagrar ao Senhor, porque os tempos de engano vai ser um estratosférico como nunca houve igual. E já está sendo, né? Mas cada vez vai piorar, até as profecias todas se cumprirem, né? Que está descrita nas Escrituras. Foi nem será. Corredentora, só Cristo redime. Consalvadora, só Cristo salva. Quarta pessoa da Trindade, objeto de adoração, só Deus é adorado. Fonte de graça, é canal, não fonte. Perdoadora de pecados, só Deus perdoa. Papa Leão, após esse comunicado, fez em retiro espiritual em sua capela priva. Santidade chorando diante do Santíssimo por horas, repetindo: perdoa-me, Senhor, se feri alguém, mas que todos conheçam que só Tu salvas. Quando à noite se aproximou, algo extraordinário aconteceu. Leão encontrou em um de seus documentos em cima de uma mesa de madeira, encontrou um documento antigo que explicava sobre Maria. Meu imaculado coração se alegra quando meu filho é glorificado. Títulos são pertencentes ao Filho. A purificação é dolorosa, mas necessária. Nos rodapés haviam temas proféticos do século XIX. Tempos difíceis virão, muitos cairão, mas os que permanecerem fiéis conhecerão a verdade. Há um só pastor, uma só porta, um só caminho, uma só verdade, uma só vida, meu filho Jesus. Leão acordou fortalecido, convocou o consistório e anunciou: restaurar centralidade da Eucaristia. Ele começou firme com os cardeais no consistório. Quantos comungam sem crer na presença real? Quantos tratam o corpo de Cristo como símbolo? Cardeal Burke apoiou: sim, se clarificamos sobre Maria, clarifiquemos sobre Eucaristia. Cardeal Sara adicionou: e sobre liturgia, recuperemos sacralidade. Basta de missas show. Uma pequena viralizou ao escrever e enviar à Igreja Católica, ao escrever nas redes da Igreja: amo Nossa Senhora porque ela me ensina a amar Jesus. Ela é a melhor mãe do universo, mas Jesus é Deus. Com isso, muitos fiéis deram a Mas Leão sabia. Batalha não estava ganha. Forças das trevas reorganizando. Falsos profetas surgindo, prometendo igreja inclusiva, que não exige conversão. Em sonho profético viu grande apostasia vindoura. Igreja dividida entre pequeno, remanescente fiel e grande massa apóstata. Maria apareceu novamente. Filho, preparaste meu rebanho. Tempestade vem, mas os que conhecem a verdade
permanecerão. Última grande intervenção isso aí é de verdade. Leão. Documento Christus Apostasia Vincit. em Cristo alfa. vence. Síntese definitiva. Declaramos solenemente: Jesus Cristo é único Salvador. Maria é mãe e modelo, não salvadora. Igreja existe para levar a Cristo. Sacramentos são encontros com Cristo. Igreja é o Moral corpo de cristã Cristo. flui do amor a Cristo. Não é uma Fim instituição. último é união com Cristo, e não há salvação fora de Cristo. Mas Cristo salva até os que não o conhecem explicitamente, se seguem consciência reta. Maria é obra-prima da salvação, não autora dela. Santos são exemplos do seguimento, não substitutos do Salvador. Reações finais misturadas, uns dizendo óbvio, outros heresia, mas a maioria silenciosamente reconhecendo: precisávamos disto. Leão, em seus momentos finais, disse em solenidade de Cristo Rei, na Basílica com muitos fiéis: amados filhos, não sei por quanto tempo durará meu pontificado, mas deixo-vos herança, clareza sobre Cristo. Não criei nada novo, apenas limpei vidraça para a luz antiga brilhar. Sei que sofri ódios, sei que causei dores, mas pergunto: vale a pena paz falsa construída sobre confusão? Vale a pena união superficial que esconde verdade? Maria, no céu, não me odeia por isto. Ela me agradece, porque finalmente seus filhos a amam corretamente, como mãe que leva ao filho, não como substituta dele. Meu testamento é simples: conhecei a Jesus, não sobre Jesus, mas Jesus mesmo, na Eucaristia, na palavra, na oração, nos pobres, mas conhecei-o. Maria vos ajudará, santos vos inspirarão, igreja vos guiará, mas só Jesus vos salvará. Nunca esqueçam, só Jesus. Então, gesto final inesperado, tirou o anel papal, colocou aos pés do crucifixo. Como João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Prostrou-se, chorou, basílica inteira chorando com ele. Em um momento histórico, Acabou por aqui. Então, meus irmãos, o Cristo não está mais na cruz. Não tem que se ajoelhar para o Cristo da cruz. Você tem que se ajoelhar na sua casa para o Cristo que está ressurreto nos altos céus, a destra de Deus Pai. Mas enfim, né? Cada um com a sua fé, e a gente tem que respeitar mesmo que a gente não concorde. O que isso nos traz? Que os falsos profetas estão aí, ó, você vê. Talvez eu não dure muito como pontíferes. A gente pode interpretar que ele já está esperando algo acontecer com ele. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ele seja o falso pro, pode ser que não. Pode ser que ele esteja falando muitas verdades mesmo e daqui a pouco ele... por causa disso. Entendeu? Então, veremos os últimos acontecimentos. Ficamos vigilantes. Entendeu? Então, é esse o vídeo, tá? Deixa o like, badalha o sininho de todos, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Fui, Deus abençoe, perdoe se eu ofendi a fé de alguém, não foi a intenção, tá? Não foi a intenção atacar a crença de ninguém, tá bom? Até o próximo vídeo.